Olá, olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Marlon e eu gostaria hoje de preencher uma lacuna que eu frequentemente encontro no YouTube, não só em vídeos de língua portuguesa, mas também em vídeos de outras línguas, né? Nós encontramos frequentemente pequenos vídeos, algumas palestras específicas, mas não existe uma aula completa sobre a epistemologia de Ludwig Fleck. Então, meu objetivo aqui é desenvolver um conjunto de aulas que sejam completas sobre uma das obras mais importantes da epistemologia histórica e social da ciência na contemporaneidade, que é o livro Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, escrito pelo polonês Ludwig Fleck. Então, perceba que o título da obra já merece atenção. Fleck não chama seu livro de A Verdade sobre um Fato Científico ou A Lógica de um Fato Científico, nem a estrutura formal da ciência. Ele fala em gênese e desenvolvimento. Isso significa que o centro da investigação não é apenas o fato pronto, não é o fato acabado ou estabilizado, mas sim o processo pelo qual algo se torna um fato científico. E essa diferença é decisiva, porque quando a gente fala fato científico, geralmente nós imaginamos algo sólido, objetivo, independentemente de uma opinião de cada pessoa, algo objetivo. E em certo sentido, isso até acontece, né? Uma ciência que não pudesse produzir fatos confiáveis deixaria de ser ciência. Mas Fleck quer examinar justamente aquilo que costuma ficar escondido quando um fato já se estabilizou. Né? Como esse fato foi produzido? Como passou a ser visto como evidente? Quais são as práticas, instrumentos, linguagens, tradições? Quais são as controvérsias, os coletivos que tornaram possível ele ser reconhecido como um fato? Então, a pergunta central dessa primeira introdução aqui é o que muda quando deixamos de olhar o fato científico como ponto de partida e passamos a olhá-lo como resultado de um processo histórico e coletivo. E essa é a chave central para entender Fleck. Mas antes da gente entrar nos capítulos da obra, acho que a gente precisa compreender o lugar de Fleck no debate intelectual de sua época. O Fleck ele vai escrever e publicar essa monografia em 1935. Tá? Ele é um médico, microbiologista, judeu polonês, e ele vai ser formado em uma cidade de intensa circulação cultural, né? Que é a cidade de Lviv, ou Lwów, na Galícia polonesa. E a sua formação ela não é exatamente de um filósofo acadêmico afastado da prática científica. O Fleck, ele pensa a ciência a partir dentro da própria ciência, especialmente a partir da medicina, da microbiologia, da sorologia, do diagnóstico e da história das doenças. E isso é muito importante, por quê? Porque muitos filósofos da ciência tomaram como base de estudo a física, então a física era a ciência exemplar. A física aparece frequentemente como um modelo de rigor, matematização, lei universal, previsibilidade, formalização. Só que o Fleck ele vem de outro caminho. Ele toma a medicina como campo privilegiado para pensar a ciência. E a medicina é um território epistemologicamente muito interessante porque nela os fenômenos são complexos, são historicamente classificados, são estatisticamente tratados, são tecnicamente mediados e praticamente urgentes, né? Então, na medicina, o conhecimento não aparece apenas como uma contemplação da natureza. Ele está ligado ao diagnóstico, à intervenção, ao tratamento, à classificação dos sintomas, à organização dos hospitais, aos laboratórios, aos instrumentos, à formação do olhar clínico. Então, a medicina, ela obriga, de certa forma, a filosofia da ciência a descer do plano abstrato, da contemplação pura da ciência, para um plano concreto das práticas. Não que a investigação da filosofia da física seja, de fato, abstrata, mas é no sentido que a medicina, ela traz essa urgência porque estamos lidando com saúde, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que desenvolver é Fleck, ele pensa a ciência como uma prática coletiva situada com implicações na saúde e não como um simples espelho lógico da realidade. Ele não está dizendo que a ciência é apenas social. Ele não reduz a ciência a interesses, opiniões ou convenções arbitrárias. Esse é um erro comum de leitura em algumas pessoas que acabam lendo Fleck. Fleck está dizendo algo mais rigoroso. Olha, a realidade só se torna um objeto do conhecimento científico dentro de uma rede de práticas, conceitos, instrumentos e formas de ver. E essa rede não é individual, ela é coletiva, ela tem história, ela educa a percepção, ela estabiliza certos modos de pensar, ela cria condições para que determinadas coisas sejam vistas como problemas, como evidências ou como soluções. Vamos pensar numa situação simples de sala de aula, né? Imagine uma turma diante de um microscópio. Uma lâmina está preparada. A professora pede aos estudantes que observem, mas o que acontece? Alguns não conseguem ajustar o foco, outros veem manchas, bolhas, sombras, contornos indefinidos. Alguns acham que tudo aquilo é só sujeira. Outros não sabem distinguir o que é estrutura relevante, o que é o artefato da preparação. Então a professora orienta, não, olhem para essa região, ajustem a luz. Ela faz o desenho no quadro e fala, observem a membrana,
Comparem com o desenho, notem a diferença entre o núcleo e o citoplasma. Não confunda a bolha de ar com a célula. Então, o que essa cena mostra? Ela mostra que observar cientificamente não é simplesmente abrir os olhos, é aprender a ver. E aprender a ver é entrar em uma tradição de percepção que é orientada. É adquirir uma linguagem, uma técnica, um modo de distinguir o relevante daquilo que é irrelevante. Né? Então, para o Fleck, o olhar científico ele é formado por um estilo de pensamento. Eu vou trabalhar o conceito de estilo de pensamento mais adiante, de forma mais profunda, mas eu acho que desde já dá para formulá-lo de uma forma inicial. Um estilo de pensamento é uma maneira compartilhada de perceber, formular problemas, interpretar resultados e definir o que conta como evidência. Um estilo de pensamento não é apenas uma teoria explícita. Ele inclui as teorias, mas também os hábitos de observação, o vocabulário, os instrumentos, os valores, as técnicas, as expectativas, os critérios de julgamento. Então, ele orienta o que uma comunidade científica considera plausível, interessante, absurdo, relevante, demonstrado ou até duvidoso. Por isso, o estilo de pensamento ele é mais profundo do que uma opinião. Porque uma opinião pode ser individual e pode até ser passageira, mas o estilo de pensamento ele é coletivo, ele é histórico, ele é formador. Ele molda a própria possibilidade de certos enunciados aparecerem como científicos ou não. Mas o estilo de pensamento não existe no vazio. Ele orienta a percepção. A percepção de quem? De um coletivo de pensamento. O coletivo de pensamento é outro conceito fundamental de Fleck. O coletivo de pensamento é a comunidade de pessoas que compartilham esse estilo de pensamento. Esse coletivo ele pode incluir especialistas altamente treinados, pode incluir estudantes em formação, técnicos de laboratório, médicos, professores, divulgadores científicos, inclui instituições ou até públicos mais amplos que participam em diferentes graus da circulação do saber, como divulgadores científicos, por exemplo. Então, o conhecimento para Fleck ele não nasce de um indivíduo isolado diante de uma natureza muda. Ele nasce em processos de circulação. O cientista aprende com outros cientistas, ele lê artigos, ele usa conceitos herdados, ele participa de laboratórios, ele adota técnicas, ele confia nos instrumentos, ele submete resultados à crítica, ele publica, ele ensina, ele revisa, ele traduz, ele simplifica, ele transmite. Então veja que quando nós dizemos que um fato científico é coletivo, eu não estou só falando que ele foi votado por um grupo. Eu estou falando que ele só se torna possível porque existe uma comunidade organizada a partir de práticas, critérios, instrumentos, linguagem, que é capaz de reconhecer esse fato como fato. E esse é um dos pontos mais importantes para se pensar a ciência hoje, tá? Porque em debates públicos é comum que a ciência seja muitas vezes representada como cientistas dizem que, estudos mostram que, a ciência provou que. E essas expressões podem até ser úteis, né, como uma manchete, mas elas escondem uma complexidade absurda. Quem são os cientistas? Que estudos? Com quais métodos? Em que condições? Com quais instrumentos? Né? Com que grau de consenso? Dentro de qual tradição de pesquisa? Como que esses resultados circulam até chegar ao público? E aí o Fleck nos ajuda a abrir essa caixa preta. Porque eles nos ensinam que a autoridade da ciência não está na fala isolada de uma pessoa genial, mas está na organização coletiva de práticas que tornam possível corrigir, estabilizar e transmitir o conhecimento. Essa ideia é crucial para o ensino de ciências. Por quê? Porque nós, como professores de ciência, o que nós queremos? Que os estudantes confiem na ciência, mas nós não queremos uma obediência cega. Nós queremos formar uma confiança crítica. E confiança crítica significa entender como a ciência funciona, como ela observa, como testa, como erra, como corrige, como debate, como estabiliza, como comunica, né? Então, eu acho que essa introdução ela é importante e necessária. Vamos ao contexto filosófico de Fleck. Nos anos 20 e 30 do século XX, a filosofia da ciência estava profundamente marcada pelo projeto do empirismo lógico, ou o neopositivismo, especialmente associado ao Círculo de Viena. Esse movimento procurava construir uma concepção muito rigorosa de ciência. O objetivo era combater principalmente a metafísica obscura, né? Esclarecer a linguagem científica e valorizar a lógica ao estabelecer critérios de sentido e verificação para os enunciados científicos. Olha, esse projeto, embora seja muito criticado, embora seja muito atacado, a gente tem que evitar certas caricaturas, a gente tem que ser honesto. Por quê? Porque o Círculo de Viena ele teve seu papel fundamental na história da ciência. Por quê? Porque eles defendiam a clareza conceitual, a análise lógica, a linguagem científica, o compromisso empírico. E tudo isso é importante, porque num período de fortes irracionalismos políticos e culturais, o desejo de proteger a ciência contra a especulação vazia e contra a pseudociência tem uma relevância enorme.
Só que o Fleck percebe um limite nesse projeto. Porque para o empirismo lógico, de modo geral, o problema central era reconstruir racionalmente a ciência, né? Analisar a linguagem, a estrutura das teorias, os enunciados observacionais, os métodos de confirmação. O foco estava no resultado lógico do conhecimento. Só que o Fleck vai deslocar essa questão, porque ele quer saber como que os fatos se formam historicamente. Quer entender como aquilo que depois será tratado como dado foi antes produzido como um objeto do conhecimento. Essa diferença ela é muito sutil, mas ela é profunda. Uma filosofia da ciência mais lógica perguntaria, tá, como justificamos racionalmente uma proposição científica? O que Fleck está perguntando? Fleck está perguntando como se torna possível formular essa proposição como científica. Uma filosofia da ciência mais empirista perguntaria, tá, qual observação confirma ou refuta uma teoria? Fleck perguntaria como aprendemos a observar de tal maneira que algo apareça como evidência. Uma filosofia da ciência mais tradicionalista perguntaria, tá, quais métodos levaram a esse fato? Fleck perguntaria, tá, mas o que é um fato? Como ele chega a existir no interior de uma história do conhecimento? E aí, quando a gente abre lá a Gênese e Desenvolvimento, no prefácio da edição brasileira, Fleck formula com grande precisão, isso não Fleck, né, mas o Cohen e o Schnell que escrevem um prefácio. Ele observa que a gente costuma opor o fato entendido como algo fixo, permanente e independente de opinião subjetiva ao caráter passageiro das teorias. Essa oposição ela parece natural, tá? Porque as teorias mudam, fatos permanecem. Só que Fleck quer mostrar que essa naturalidade ela muitas vezes ela é enganosa. Por quê? Porque o fato mais estabilizado é justamente aquele cuja história desapareceu aos nossos olhos, quando algo se tornou óbvio demais, né? Aí a gente acaba deixando de perceber a atividade cognitiva que constituiu como objeto do saber. Vamos pensar sobre isso. Hoje, nós dizemos tranquilamente que seres humanos têm 2 olhos. Parece um fato banal e óbvio, né? Não existe esforço nenhum para eu explicar para você isso. Não parece nem sequer conhecimento científico, parece apenas uma realidade evidente. Só que Fleck chama atenção para algo importante. Quando uma afirmação se torna totalmente óbvia, ela já não nos mostra o mecanismo do conhecimento. Ela se apresenta como pura passividade. E o mundo simplesmente se impõe a nós. Por isso, os fatos cotidianos ou os fatos muito estabilizados não são os melhores objetos para entender a gênese do conhecimento. Eles escondem seu próprio processo de constituição histórica. É por essa razão que Fleck escolhe um fato médico histórico para analisar, que é o conceito de sífilis e a reação de Wassermann. Esses são casos complexos, atravessados por mudanças conceituais, práticas terapêuticas, confusões morais, teorias sobre doença, agentes infecciosos, instrumentos diagnósticos, disputas laboratoriais. Então, a sífilis como fato médico moderno não nasceu pronta, ela se formou e é isso que Fleck vai analisar. Esse é o ponto. Fleck não pergunta apenas, tá, o que nós sabemos sobre a sífilis? Ele pergunta como a sífilis se tornou aquilo que é hoje, né? Como que isso se deu? E aqui a gente precisa esclarecer uma possível confusão. Quando o Fleck diz que um fato científico tem a sua gênese e seu desenvolvimento, ele não está dizendo que o fato é falso. Também não está dizendo que uma doença só existe porque uma comunidade dá um nome. Seria absurdo, porque as pessoas morrem mesmo antes de dominar a doença. As pessoas adoecem, sofrem, transmitem infecções, têm sintomas, morrem, elas melhoram, elas respondem ou não a tratamentos. Então, existe uma resistência do real aí. Então, não existe sífilis porque alguém deu um nome de sífilis. A doença existe. Só que a maneira como nós agrupamos os sintomas, definimos uma entidade nosológica, procuramos uma causa, estabelecemos um teste, classificamos os resultados, ensinamos essa doença nos livros, depende muito mais de um processo histórico coletivo do que da ação da doença em si. Então a realidade ela não é inventada, mas o fato científico ele é articulado. Essa formulação é importante porque a realidade ela não é inventada. O fato científico ele é articulado à realidade, né? Então, agora vamos compreender por que a formação médica de Fleck foi tão decisiva para essa visão. Porque na medicina, dificilmente se encontra fenômeno puro, simples e isolado, como é mais comum em outras áreas mais duras, né? Um paciente chega com sintomas, só que os sintomas não vêm etiquetados, né? Febre, dor, lesão, fadiga, alteração no sangue, inflamação, resposta imunológica, tudo isso precisa ser interpretado. Então o médico não vê simplesmente a doença, né? Da mesma forma como um geólogo vê uma rocha. Ele relaciona sinais, história de pacientes, exames, hipóteses estatísticas, protocolos, categorias, possibilidades terapêuticas. Além disso, a medicina tem uma urgência prática, é preciso tratar antes que a pessoa morra, diferentemente de uma ciência que pode se dar ao luxo de esperar décadas para estabilizar o problema teórico, né? Diferente disso, a medicina precisa tomar decisões diante de casos concretos, isso produz uma tensão entre o conhecimento e a ação.
Então, a doença na prática médica é, ao mesmo tempo, um objeto do conhecimento e um problema de intervenção. O Fleck percebe que essa tensão torna a medicina um campo privilegiado para pensar a própria estrutura da ciência. Porque na medicina fica evidente que os conceitos são históricos, que as classificações podem mudar, que os instrumentos alteram o que é visível, que os diagnósticos dependem de técnicas e que os fatos se estabilizam por meio das comunidades. E a gente pode pensar em um exemplo atual, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos diagnósticos. Quando alguém faz um teste para uma infecção hoje, muitas pessoas imaginam que o teste simplesmente mostra a verdade, se está com Covid ou não. Mas qualquer professor de ciências, né, pode transformar isso em uma aula muito rica. Por exemplo, um teste tem sensibilidade, especificidade, margem de erro, janela de detecção, condições de coleta, qualidade do material, interpretação estatística, relação com os sintomas. Então perceba que um resultado positivo ou negativo não é uma opinião, mas também não é um oráculo. Ele é algo produzido dentro de uma rede técnica e conceitual. E essa rede envolve instrumentos, reagentes, protocolos, treinamento, pessoas, critérios epidemiológicos, interpretação clínica. Então veja que isso é Fleck mobilizado hoje. Ele nos permite dizer aos nossos estudantes que a ciência não é objetiva porque dispensa mediações, mas porque ela cria mediações controladas, públicas, discutíveis e corrigíveis. Então, uma boa aula fleckiana sobre ciência, ela não deve dizer só que os fatos são apenas construções sociais. Isso seria empobrecer Fleck. Deve dizer que os fatos científicos se constituem em práticas sociais de investigação que vão entrar em contato com resistências do real, produzem estabilizações confiáveis dentro de estilos de pensamento. Perceba a complexidade disso, né? Mas também a potência formativa dessa concepção. Então, a gente pode olhar Fleck como um dos elementos fundamentais para se pensar não só a ciência contemporânea, mas também a nossa prática enquanto professores de ciência. Vamos olhar um pouco para a trajetória biográfica e intelectual dele, porque é muito interessante. Eu não quero transformar isso em curiosidade biográfica, tá? Existem biografias aí para vocês lerem. O importante é entender como que a vida científica do Fleck alimentou sua epistemologia. Ele nasceu em 1896, se formou em medicina, trabalhou com doenças infecciosas, microbiologia, sorologia. Ele, durante sua vida, atuou em laboratórios, hospitais, como pesquisador em institutos. Ele investigou temas como tifo, sífilis, tuberculose, imunidade, leucose, ou seja, sua experiência científica estava diretamente ligada ao tipo de ciência em que observar, diagnosticar, testar e classificar são práticas fundamentais. Durante a Segunda Guerra Mundial, Fleck, como era judeu e polonês, ele foi submetido à perseguição nojenta do nazismo. Ele foi enviado com sua família ao gueto e depois foi enviado para campos de concentração. Os nazistas obrigaram ele a trabalhar com a vacina contra o tifo, que estava devastando as tropas nazistas, né? Tifo é uma bactéria transmitida pelo piolho, né? Uma doença cutânea na pele. E aí Fleck trabalhou, né, nos campos de concentração. Existem até algumas anedotas que vão apresentar o Fleck como um cara interessante, porque ele fazia vacinas que iam para os judeus no campo, para os trabalhadores no campo, ele fazia a vacina de verdade e protegia, e os lotes que iam para os nazistas, ele fazia apenas com água, placebo lá, e dessa forma ele conseguia ajudar os prisioneiros dos campos e ao mesmo tempo prejudicar os nazistas. Então acho essa história interessante, né, quando a gente vai pensar. E aí Fleck, então, como médico nos campos de concentração, ele sobreviveu, né, assim como sua esposa e seu filho, eles conseguiram, só que eles sofreram as consequências de uma experiência brutal, né? Esse dado biográfico, ele tem que ser mencionado com cuidado. Por quê? Porque senão dá a entender que a obra do Fleck é um reflexo da sua biografia, né? Mas a gente também não pode apagar que a sua vida atravessou alguns dos acontecimentos mais violentos do século XX. Então, Fleck pensou a ciência em um mundo em que a ciência, a medicina, o Estado, a guerra, a violência e a ideologia estavam dramaticamente entrelaçados. Essa lembrança é muito importante para a atualidade do Fleck. Porque quando a gente pensa em ciência hoje, a gente não discute apenas métodos abstratos, né? A gente está discutindo ciência em sociedade concreta, e a gente viu isso na pandemia, né? Ciência e saúde pública, ciência e indústria, ciência e Estado, ciência e tecnologia digital, ciência e desigualdade, ciência e desinformação, ciência e escola. Então perceba que a ciência, ela não fica flutuando fora da sociedade, né? A ciência é uma atividade humana organizada, e justamente por isso a gente tem que defendê-la de um modo mais robusto. Uma defesa ingênua da ciência diria que a gente tem que acreditar porque é um fato. Fleck não, Fleck vai dizer, tá, compreenda os processos coletivos que tornam esse conhecimento confiável, isso é mais importante.
Vamos voltar ao ambiente intelectual de Lviv, ou de Lwów, a cidade em que ele nasceu, né? Fleck viveu num meio interdisciplinar, com circulação entre a medicina, a matemática, a filosofia e as ciências naturais. A cidade tinha uma vida científica muito intensa e um contato com tradições polonesas e germânicas, né? Então havia a influência da escola lógico-filosófica de Lviv e Varsóvia, que estava muito próxima de preocupações analíticas em certos aspectos ao neopositivismo, e esse contexto explica, talvez, por que Fleck conhece as questões centrais da filosofia da ciência, mas também porque ele se afasta das soluções puramente lógicas. Porque ele não está falando de fora do debate, ele está respondendo a um problema de sua época, né? Como compreender a objetividade científica sem reduzi-la a uma lógica formal abstrata e nenhuma experiência empírica ingênua? Essa é uma tensão que vai atravessar sua obra e, de certa forma, vai atravessar toda a filosofia da ciência do século XX. De um lado, Fleck vai criticar o empirismo ingênuo, né, a ideia de que os fatos são simplesmente dados sensíveis captados por um observador neutro. E de outro, ele vai criticar o logicismo excessivo, de que é a ideia de que a ciência pode ser compreendida prioritariamente como a estrutura lógica dos seus enunciados. Para o Fleck, o conhecimento ele se dá em um sistema de referência. E esse sistema de referência, nós temos os elementos conceituais, práticos, históricos e empíricos se equilibrando. Esse sistema envolve o que ele chama de conexões ativas e passivas, ou acoplamentos ativos e passivos. Eu vou introduzir esses termos agora, inicialmente, porque eu vou retomar depois com mais profundidade. Mas os acoplamentos ativos são aqueles que decorrem da atividade do sujeito e do coletivo. Ou seja, os conceitos que usamos, as perguntas que formulamos, as classificações que adotamos, os instrumentos que escolhemos, as expectativas que orientam a pesquisa. Os acoplamentos passivos são aqueles que se impõem no interior do processo, né? Regularidades encontradas, resistências do material, as relações que aparecem como independentes da nossa vontade, ou seja, os resultados que obrigam o coletivo a ajustar suas formulações. Fleck ele quer evitar dois extremos. O primeiro extremo é imaginar que tudo é passivo, né? Como se o cientista apenas recebesse os fatos da natureza sem interpretação nenhuma, sem linguagem, sem tradição. O segundo extremo é imaginar que tudo é ativo, né? Como se o cientista ou a sociedade simplesmente produzissem qualquer realidade a partir de seus conceitos, independentemente da forma como a natureza opera. A posição de Fleck ela me parece mais interessante, porque ele está apontando que conhecer é uma atividade orientada pelos estilos de pensamento, mas essa atividade encontra resistências objetivas, né? Estabiliza relações e produz fatos que não são simplesmente arbitrários de um coletivo. Esse ponto é fundamental porque algumas leituras, principalmente pós-modernas de Fleck, levam ele a um relativismo esquisito, a um relativismo vulgar. Para o Fleck, não existe uma observação sem estilo de pensamento. Mas isso não quer dizer que todos os estilos sejam igualmente eficazes para qualquer problema. Um estilo de pensamento pode abrir possibilidades e fechar outras. Pode ver coisas e não ver outras. Pode produzir resultados robustos em determinado campo e insuficientes em outro. Pode transformar-se quando encontra dificuldades, anomalias, novas técnicas ou até novas formas de circulação. A ciência ela se desenvolve porque existe tradição, mas também porque existe deslocamento. Existe uma continuidade, mas também existe transformação, né? Isso é importante, porque isso gera impactos para a recepção da obra. Quando o manuscrito Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico foi publicado lá em 1935, ele não recebeu a atenção que hoje nós reconhecemos como merecida, assim, né? O prefácio brasileiro da obra vai destacar vários motivos, então ele vai destacar a conjuntura política era extremamente desfavorável, né? Porque a Europa caminhava para uma catástrofe de guerra. Fleck era judeu, era polonês. Os centros de filosofia da ciência em língua alemã estavam sendo desorganizados totalmente pelo nazismo. Muitos intelectuais emigraram. Além disso, a própria originalidade da obra dificultava sua recepção. Fleck ele não se encaixava no debate dominante. Ele não era um representante direto do Círculo de Viena. Ele não era filósofo profissional com uma posição consolidada em departamentos de filosofia. Ele também não abandonou a carreira científica para se dedicar, né, exclusivamente à filosofia. Então ele era, de certa maneira, um pensador entre mundos. Ele era médico, microbiologista, epistemólogo, historiador da ciência, sociólogo da ciência, antes mesmo que essa área tivesse sido consolidada. E aí o seu livro saiu também sem apadrinhamento, né? Essa expressão é importante, porque uma obra acadêmica, muitas vezes, precisa de redes de circulação para ser reconhecida. Prefácios escritos por pessoas, resenhas, debates, cátedras, traduções, discípulos, polêmicas. E Fleck não teve no início esse circuito muito favorável. Então a obra ela ficou praticamente ignorada por décadas. E a redescoberta de Fleck veio em grande parte por meio do Thomas Kuhn. Então você vê lá no prefácio da Estrutura das Revoluções Científicas, de 62, o Kuhn menciona a monografia de Fleck como uma obra que antecipava muitas de suas ideias e que ajudou a perceber a necessidade de situar
várias questões no âmbito da sociologia da comunidade científica. Esse ponto ele é historicamente muito importante, mas exige muito cuidado. É muito comum apresentar Fleck como precursor de Kuhn, e isso gera um problema. É a mesma coisa de dizer que Demócrito era um pré-socrático. Isso não quer dizer nada, porque a filosofia de Demócrito em nada tem a ver com a filosofia socrática. Mas pega Sócrates como um grande nome e passa a organizar a linha do tempo do pensamento a partir dele. Algo parecido aconteceu com Kuhn. Existe, de fato, algumas questões, né? Primeiro que existe sim afinidade entre a ideia de estilo de pensamento e paradigma em Kuhn, entre coletivo de pensamento e comunidade científica, entre as mudanças de estilo e as transformações na ciência, entre a dificuldade de comunicação entre coletivos, entre incomensurabilidade. Isso existe. Só que reduzir o Fleck a um precursor de Kuhn é muito injusto, porque o Fleck tem uma originalidade muito própria. Eu diria que ele é muito mais sofisticado do que Kuhn, hein? Eu diria... Eu sou fleckiano, né? Então... Mas, enfim... o Fleck ele não está interessado apenas nas grandes revoluções científicas, ele está interessado na circulação cotidiana do conhecimento, na formação do olhar, na relação entre especialistas e o público, nas mediações entre ciência de revista especializada, manuais, divulgação, senso comum. Então perceba que Fleck ele é muito sensível às gradações, às transições, aos deslocamentos lentos, aos processos históricos, à dialética, né? E essa sensibilidade torna Fleck particularmente muito fecundo para a gente pensar, assim, para além do Kuhn. Quando a gente pensa, por exemplo, na escola, a escola ela trabalha justamente nessa zona de circulação do conhecimento, né? A escola ela não produz, em geral, conhecimento científico de vanguarda, mas ela também não é simplesmente um compartilhamento de opinião comum. Ela traduz uma ciência estabilizada para estudantes em formação. Ela transforma artigos, teorias, modelos, experimentos, controvérsias em currículo, em livro didático, em aula, em atividade, em avaliação. Então a escola é um espaço de circulação entre coletivos de pensamento. E aqui a gente tem uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque quando eu ensino ciência, eu não estou ensinando apenas conteúdo. Eu estou ensinando um modo de relacionar com o conhecimento. Estou me ensinando o que é uma evidência, o que é uma explicação, o que é um modelo, o que é uma hipótese, o que é uma controvérsia, o que é uma conclusão confiável. Mesmo quando nós não dizemos explicitamente, nós estamos sempre ensinando uma imagem de ciência. E essa imagem gera impactos no posicionamento público dos estudantes em relação a temas sociocientíficos. Então, se a gente ensina somente resultados finais, se a gente só transmite a imagem de uma ciência pronta, linear e infalível, a gente tem uma questão. Se a gente ensina apenas controvérsias e condicionamentos sociais, sem mostrar os mecanismos de validação, a gente pode também estar produzindo aí uma imagem de ciência muito frágil, arbitrária, equivalente a qualquer opinião. Então, o desafio que Fleck nos impõe para o ensino é outro, né? É mostrar a ciência como um processo histórico, coletivo e situado, sem perder de vista a sua capacidade de produzir um conhecimento robusto. E isso é especialmente importante hoje, né? Nesse contexto que a gente está de desinformação. Porque muitos discursos negacionistas exploram justamente uma falsa alternativa. Ou a ciência é absolutamente certa e imune a mudanças, ou então se muda é porque não sabe nada. A gente tem que desmontar essa alternativa, porque a ciência muda porque aprende. Muda porque seus coletivos de pensamento refinam instrumentos, ampliam dados, corrigem métodos, reorganizam conceitos, enfrentam resistências do real. A mudança não é um sinal de fraqueza, ela é parte da força da ciência. E eu acho que dá para formular isso de forma mais clara. Quando uma recomendação científica muda, isso não significa automaticamente que a ciência estava mentindo. Pode significar que novas evidências foram incorporadas, que novas condições foram consideradas, que instrumentos melhoraram ou que o problema foi reformulado. E essa é uma lição fleckiana, tá? Que é fundamental. Então, o Fleck não pode ser reduzido a precursor de Kuhn, ele tem uma potência muito própria. E aí, então, vamos voltar à noção do fato científico. No pensamento comum, o fato aparece mais como uma unidade simples, né? Tipo assim, tá aí, aconteceu, foi comprovado. Só que Fleck nos mostra que na ciência o fato é uma espécie de nó em uma rede. Ele concentra história, método, linguagem, técnica, instrumentos e consenso coletivo. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte frase: a concentração atmosférica de dióxido de carbono aumentou desde a Revolução Industrial e isso contribui para o aquecimento global. Ok, essa afirmação hoje ela é tratada como um fato científico muito robusto no campo das ciências climáticas. Só que ela depende de muitas mediações, né? A gente tem que lidar com mediações atmosféricas, séries históricas, bolhas de ar em núcleo de gelo, modelos climáticos, física da radiação, estatística, padronização internacional, satélites, revisão por pares, instituições científicas, comparação entre dados independentes.
Nada disso torna o fato menos real. Ao contrário, é justamente essa rede que torna o fato cientificamente robusto. Fleck nos ajuda a dizer, olha, a mediação ela não enfraquece a objetividade, a mediação ela é a condição da objetividade científica. E aí a gente pode comparar isso com o ensino escolar. Então, por exemplo, deixa eu pensar. Quando o livro didático apresenta o ciclo da água, a estrutura celular, sei lá, tabela periódica, seleção natural ou as leis de Newton, esse conhecimento já aparece como fatos estabilizados e organizados. Mas para os estudantes, muitas vezes, eles chegam como afirmações de autoridade. O professor diz, o livro mostra, o aluno copia e a prova cobra. Só que, veja, a gente não precisa abandonar os conteúdos. A gente deve aprofundá-los. Só que a gente tem que incluir perguntas sobre a produção desse conhecimento, tá? Como chegamos a essa classificação? Quais instrumentos permitiram ver isso? Quais problemas essa teoria resolveu? Quais ideias anteriores ela transformou? Que evidências a sustentam? Né? Como esse conhecimento circula entre cientistas, entre a escola, entre a mídia e a sociedade? Então, essas perguntas, elas ajudam o estudante a compreender a ciência como um empreendimento humano rigoroso e não simplesmente como uma lista de frases prontas. E esse ponto nos leva a outro conceito fleckiano importante, que é o conceito de proto-ideia. Fleck usa a noção de proto-ideias para mostrar que muitas ideias científicas raramente surgem do nada. Muitas vezes elas se desenvolvem a partir de concepções anteriores, inclusive concepções que hoje a gente consideraria errada, mística, moral ou até pré-científica. No caso da sífilis, como a gente vai ver mais para frente, isso vai ser central. Porque o Fleck ele vai mostrar que o conceito moderno da doença ele não surgiu de uma ruptura absoluta com todo o passado. Ele se formou por camadas. Primeiro a gente teve interpretações místicas, depois terapêuticas, depois patogênicas e etiológicas. Então algumas ideias antigas elas são abandonadas, outras são transformadas, outras permanecem como traços na maneira como a gente formula o problema. Uma proto-ideia, ela não é ainda o conceito científico moderno, mas ela funciona como um antecedente, uma semente histórica, uma forma inicial de orientação. Essa ideia é importante também para o ensino de ciências, né? Porque os estudantes eles chegam à sala de aula com concepções prévias sobre calor, sobre força, sobre corpo, sobre doença, sobre alimentação, sobre energia, evolução, micro-organismos, sobre ambiente. E muitas dessas concepções estão erradas do ponto de vista científico, mas elas não são vazias. Elas fazem sentido dentro de estilos de pensamento do senso comum. Por exemplo, o estudante pode dizer que o casaco esquenta. Do ponto de vista da física, a gente precisa refinar, né? O casaco reduz a troca de calor entre o corpo e o ambiente. Ele não produz calor por si mesmo. Mas a fala do estudante tem base na experiência cotidiana. Ele bota o casaco, para de sentir frio. Essa é uma forma inicial de organizar a relação entre o corpo, o frio e a roupa. A gente não pode ridicularizar isso. A gente tem que perguntar, tá, que modo de pensar você está usando para sustentar essa resposta, estudante? Como que nós podemos deslocar para um estilo de pensamento científico? Então, a aprendizagem científica, ela pode ser vista como uma entrada progressiva em um novo estilo de pensamento, e esse é o papel da educação. Então, veja que aprender ciência é, em parte, ingressar em um estilo de pensamento. A gente tem uma responsabilidade gigantesca, porque o estilo de pensamento é o que orienta o nosso pensar e o nosso agir no mundo. Então, a gente não está falando só de memorizar termo, mas sim aprender a usar termos em uma rede de relações. Não é só decorar fórmulas, é compreender que tipo de problema uma fórmula permite resolver. Não é apenas repetir evidência, é aprender o que conta como evidência em uma prática científica específica. É por isso que Fleck é tão atual para professor e para professora, né? Porque ele nos ajuda a compreender por que tantas vezes o aluno sabe a definição, mas não pensa cientificamente com ela. O aluno pode repetir calor e energia em trânsito, mas continuar interpretando fenômenos térmicos pelo senso comum. Ele pode continuar repetindo que micro-organismos causam doenças, mas continuar pensando doenças apenas por sinais visíveis ou por julgamentos morais. Pode repetir que vacinas estimulam o sistema imunológico, mas não compreender a ideia de risco coletivo, de memória imunológica, de eficácia populacional, de circulação de patógenos. Então veja que aprender ciência é mudar o modo de ver o mundo. E aí isso nos permite a retornar à crítica de Fleck à filosofia da ciência tradicional. Por quê? Porque o problema não é que a filosofia anterior tenha falado de fatos. O problema é que muitas vezes ela tratou o fato como evidente demais. Fleck considera que a teoria do conhecimento ela comete um erro quando toma os fatos do cotidiano ou da física clássica como os únicos exemplos seguros. Isso acaba achatando o problema. Porque se a gente escolher apenas fatos muito estabilizados, aí fica fácil negar a história desse fato, né? Por isso que Fleck escolhe um fato que ainda permite ver suas marcas de formação.
A história da sífilis mostra mudanças de classificação, interpretação, diagnóstico. Ela mostra como diferentes estilos de pensamento organizam o mesmo campo dos fenômenos de maneiras distintas. Então, veja que esse método é muito importante, porque o Fleck faz uma epistemologia por meio da história da ciência. E aí, quando vários artigos falam, né, temos que usar a história e filosofia da ciência no ensino de ciências, a gente percebe que usar a história da ciência é fundamental não para localizar um conceito, mas para entender quais são os processos da sociologia do conhecimento que consolidaram esse conceito. Isso é importante, porque essa é uma forma específica de se fazer a história da ciência. Ela não começa com uma definição abstrata e depois procura exemplos históricos. Não, a gente precisa reconstruir uma história e tirar dessa história consequências epistemológicas. É por isso que essa obra do Fleck ela tem 4 capítulos organizados de forma alternada. Primeiro, uma história do conceito, depois as consequências epistemológicas. Depois, a história da reação de Wassermann, depois uma análise epistemológica. Então veja que a estrutura já revela o método do Fleck. História e epistemologia são inseparáveis. A teoria do conhecimento precisa aprender com a história real da ciência. Há que se fazer uma história fleckiana da ciência. Eu vou antecipar rapidamente a arquitetura da obra, porque isso ajuda a orientar, né, essa aula inteira. Na primeira parte do livro, Fleck analisa como surgiu o conceito atual de sífilis. Ele vai mostrar que a doença passou por diferentes enquadramentos. Primeiro foi tida como uma entidade místico-ético, depois empírico-terapêutico e depois patogênico-etiológico. Isso significa que a sífilis ela foi entendida ora como marca moral ou castigo, depois como um conjunto de sintomas e tratamentos e depois como um processo patológico do corpo e depois definida por sua causa específica. Na segunda parte, ele vai tirar consequências epistemológicas dessa história, né? Ele vai aparecer mais claramente os conceitos de estilo de pensamento, de coletivo de pensamento e de proto-ideias. Na terceira parte, ele estuda a reação de Wassermann, um teste sorológico, né, que é relacionado ao diagnóstico da sífilis. E esse caso vai permitir discutir a descoberta, o erro, irreprodutibilidade inicial, colaboração, pressupostos falsos, construção coletiva do conhecimento verdadeiro. Na quarta parte, ele explicita os aspectos epistemológicos dessa história, né? Então a formação do fato científico, a relação entre indivíduo e coletivo, o papel da circulação e estabilização do conhecimento, a crítica da objetividade. Então, essa nossa aula ela vai tentar seguir essa arquitetura. Então, nessa primeira parte, eu estou preparando o terreno, né? Quem é Fleck, contra quem ele escreve, por que a pergunta pelo fato é tão radical, por que isso importa. Então, acho que essa é a organização. Eu quero me deter um pouco mais na relação entre Fleck e Kuhn, porque ela costuma aparecer em vários cursos de filosofia da ciência, né? O Thomas Kuhn, ele, na estrutura das revoluções científicas, ele se tornou muito famoso porque ele argumenta que a ciência normal ela opera dentro de paradigmas e que, em certos momentos, crises podem levar a revoluções científicas com a mudança de paradigma. O próprio Kuhn reconhece que a leitura de Fleck o ajudou a perceber a dimensão sociológica da comunidade científica e isso acabou contribuindo para a redescoberta de Fleck, só que aqui temos diferenças muito importantes. Primeiro, o Kuhn, ele é físico e, portanto, ele vai enfatizar fortemente os paradigmas das revoluções científicas. E o Fleck, embora também pense em mudanças históricas mais profundas, ele não tem essa visão tão rígida. E ele está muito mais interessado na formação gradual dos fatos, nas continuidades, nas transformações sutis, na circulação entre grupos e nas camadas históricas do conhecimento. Bom, Fleck também presta atenção especial ao papel dos manuais, da divulgação, da linguagem comum, da relação entre os especialistas e não especialistas. Então, em termos pedagógicos, isso é importante, porque a escola trabalha justamente com o conhecimento que já passou por processo de simplificação, estabilização e transmissão. A gente pode dizer que o Kuhn ele nos ajuda a pensar grandes mudanças na ciência, só que ele é limitado. E o Fleck vai nos ajudar a pensar a vida social mais fina do conhecimento científico. Como se aprende a ver, como se compartilha um estilo, como se transmite uma certeza, como se transforma uma ideia antiga, como se estabiliza um teste, como o coletivo participa da descoberta. Isso não é uma hierarquia simples entre dois autores, tá? É apenas uma forma de proteger a especificidade do Fleck. Tem outra questão, né? Porque a gente também tem algumas leituras de Kuhn e de Latour, do Bruno Latour, sobre o Fleck. O Kuhn teria lido o coletivo de pensamento de modo próximo a categorias que condicionam a experiência, quase como uma estrutura lógica, né? Só que essa leitura é um problema, porque em Fleck a autoridade do coletivo ela é social, ela não é lógica.
Já Bruno Latour, ele vai perceber um pouco melhor a dimensão prática e social do conhecimento, ele vai chamar a atenção para uma espécie de empirismo coletivo. Ainda assim, a gente não pode reduzir Fleck a uma teoria de categorias. Então, o que importa para nós aqui? Importa entender que Fleck ele não está buscando uma estrutura fixa e a priori do conhecimento, do ponto de vista lógico. Ele está pensando em processos sociais históricos. O estilo de pensamento não é uma categoria eterna da mente humana. Ele muda, ele circula, ele se transforma, ele entra em tensão com outros estilos, né? Isso significa que o modo de pensar até dos estudantes também pode mudar. O objetivo da educação científica, então, é justamente produzir esses deslocamentos no modo de ver, de argumentar e de validar as afirmações. E aí eu quero fazer uma ponte ainda mais explícita com o contexto que a gente vive hoje. Porque a gente vive num tempo em que a ciência ela é simultaneamente muito presente, mas também ela se tornou muito contestada. Nós nunca dependemos tanto da ciência e da tecnologia como hoje, né? Nós vivemos num mundo de vacinas, internet, satélite, agricultura, energia, medicina, algoritmo, diagnóstico, previsão climática. Só que ao mesmo tempo circulam vários discursos anticientíficos, né? Teorias da conspiração, fake news, uso político distorcido de dados, desconfiança legítimas misturadas com manipulação. Então o Fleck nos ajuda a enfrentar esse cenário porque ele oferece uma imagem não ingênua da ciência. Uma imagem ingênua diria, olha, a ciência é neutra, pura, sempre objetiva, basta obedecer, segue aí. Essa imagem é frágil. Por quê? Porque basta alguém mostrar que cientistas discordam entre si, que interesses existem, que teorias mudam ou que erros ocorrem e a confiança desaba. Uma imagem cínica da ciência diria, olha, a ciência é só poder, é só interesse, é só construção social. Essa imagem também é falsa e é perigosa. Ela não explica por que os aviões voam, por que os antibióticos funcionam, por que os eclipses são previstos, por que vacinas reduzem doenças, por que testes detectam moléculas e tecnologias dependem de regularidades naturais. A imagem de Fleck ela é mais robusta, porque ele entende a ciência como uma prática coletiva histórica, socialmente organizada, tecnicamente mediada, e essa prática é capaz de produzir fatos confiáveis justamente porque desenvolvem estilos de pensamento, instrumentos, crítica, circulação, correção. Então veja que essa imagem permite ensinar a ciência de um modo um pouco mais maduro. Quando um estudante pergunta, tá, mas a ciência não muda? A gente pode responder, muda. E isso faz parte da racionalidade histórica da ciência. Quando perguntar, mas os cientistas não erram? A gente pode responder que sim, eles erram. E por isso a ciência precisa de coletivos, de revisão, de replicação, de crítica, de instrumentos, de métodos que outras formas de conhecimento não têm. Quando perguntar se tudo é relativo, a resposta é não. O fato de o conhecimento ter uma história não significa que qualquer afirmação vale o mesmo. Significa que a gente precisa entender os processos que tornam algumas afirmações mais confiáveis do que outras. Então, isso é importante, né? E como que isso pode transformar, em última instância, a prática de ensino, né? Uma aula comum sobre ciência pode começar com definições, hipótese, teoria, lei, fato, método. E se a gente começar com uma história, né? Como algo se tornou fato? Que mudanças foram necessárias para que determinado fenômeno fosse visto de uma nova maneira? Por exemplo, em vez de a gente começar dizendo que bactérias e vírus causam doença, por que a gente não pergunta como a humanidade passou a aceitar que seres invisíveis poderiam causar doença? Olha que pergunta interessante, né? Como é que seres invisíveis poderiam causar doença? Que instrumentos tornaram isso visível? Que resistências culturais existiam? Como práticas de higiene, vacinação, diagnósticos dependem dessa mudança no estilo? Então veja que essas perguntas elas são fundamentais e elas estão em consonância com a proposta de Fleck mesmo, né? Por exemplo, em vez de ensinar a teoria da evolução como uma teoria consolidada, por que a gente não pergunta, tá, que modo de ver a diversidade de seres vivos precisou mudar para que a ancestralidade comum, a seleção natural e o tempo se tornassem pensáveis? A proposta aqui não é substituir o conteúdo, mas é dar profundidade. E também é possível mobilizar a Fleck para pensar a formação docente, né? Professores, professoras e tal, eles pertencem a coletivos de pensamento, muito embora muitos deles não saibam. A área do ensino de ciências também tem seus estilos de pensamento. Modo de planejar uma aula, de avaliar a aprendizagem, de valorizar experimento, de interpretar o erro do aluno, de definir o que é uma boa explicação. Por muito tempo, um estilo de ensino mais transmissivo tratou o conhecimento científico como um produto a ser depositado no estudante. Hoje, muitos campos da educação científica valorizam mais a investigação, a argumentação, a história da ciência, a natureza da ciência, a modelagem,
alfabetização científica, a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e tal. E isso também é uma mudança no estilo de pensamento pedagógico. Então, isso nos permite perceber que a formação de professor não é apenas uma questão de técnica, né? Ela é também a transformação do olhar desse licenciando sobre o conhecimento, sobre o estudante, sobre erro, evidência, explicação, sobre a aprendizagem. Então, muitas implicações do FLEC. Por isso que ele é tão particular, percebe? Por isso que reduzi-lo a um precursor de Kuhn é sacanagem pro cara. Então, quando a gente volta à pergunta, né? O que é o fato? Né? A gente pode tentar construir uma resposta progressiva. Primeira resposta, né? A do senso comum. Olha, fato é aquilo que aconteceu ou aquilo que é verdadeiro. Essa resposta vai funcionar em muitos contextos cotidianos, a gente não precisa eliminar ela, né? Mas ela é insuficiente para se pensar a ciência. A segunda resposta de uma filosofia mais empirista ingênua poderia dizer que fato é aquilo que pode ser observado. Essa resposta já é um pouco mais científica, perceba, mas ainda é insuficiente. Né? Por quê? Porque não pergunta como a observação é formada e o que ela condiciona. A terceira resposta poderia ser, olha, o fato científico é uma relação estabilizada dentro de um estilo de pensamento, reconhecida por um coletivo de pensamento, por meio de práticas, instrumentos, conceitos, critérios compartilhados. Essa resposta é um pouco mais complexa, mas eu imagino que ela também seja um pouco mais fiel ao que a ciência é. Essa resposta ela mostra que o fato científico não é apenas subjetivo, porque depende de resistência do real, depende de controle técnico e de validação coletiva, mas também não é simplesmente um dado bruto, porque depende da linguagem, da história, dos instrumentos, da formação do olhar. Eu acho que a gente pode tentar usar uma metáfora aqui com cuidado. Eu acho coisa nenhuma, né? Eu entendo que um fato científico é como uma fotografia de alta precisão. Só que uma fotografia ela exige câmera, lente, enquadramento, técnica, treinamento, luz, interpretação e critérios de validação. Então perceba que a própria fotografia depende de um sujeito, de uma estrutura, para além simplesmente de dar o clique. A imagem não é inventada do nada, algo é fotografado. Só que aquilo que aparece na fotografia depende de uma série de condições da produção da imagem. Essa metáfora ajuda, desde que ela não seja levada longe demais, né? Então, na ciência, essa câmera, ela inclui teorias, instrumentos, coletivos, métodos, estilos de pensamento. Então, no caso do Fleck, o fato científico escolhido é o fato médico. Isso é estratégico. A medicina mostra muito bem como o objeto científico pode mudar historicamente. A sífilis hoje, né, ela pode ser ensinada como uma IST, causada por uma bactéria, que é diagnosticável por exames de sangue e tratável com antibióticos. Mas esse enunciado moderno condensa uma longa história. Em outros tempos, a doença foi associada a castigo, a pecado, a putaria, a desequilíbrio corporal, né, a uma série de questões. Cada uma dessas formas de pensar não é apenas erro no sentido simples. Cada uma expressa um estilo de pensamento, isso é, uma forma de conectar corpo, doença, moralidade, causa, tratamento e evidência e prova. Então, Fleck ele não quer que a gente simplesmente aceite essas concepções antigas como cientificamente equivalentes às modernas, mas sim mostrar que elas participam da formação histórica do conceito moderno. Beleza? E isso muda também a maneira de lidar com as concepções equivocadas na educação. Quando um estudante explica uma doença dizendo peguei friagem, misturei manga com leite, o sangue estava fraco, minha imunidade caiu, perceba que nessas afirmações que são tão comuns, elas misturam experiência do cotidiano, linguagem popular, fragmentos do discurso biomédico, crenças familiares. Então, a nossa tarefa não é apenas corrigir essa frase final, é entender a rede de sentido que sustenta essa explicação. Essa rede ela pode ser deslocada por meio de investigação, comparação, discussão, reconstrução conceitual, mas também pode ser um obstáculo para construir o conceito científico. Por isso que a gente tem que ter consciência da existência dessa rede. Porque assim como a história, como a ciência tem uma história, a aprendizagem também tem a sua história. Né? E por que eu estou falando tanto de educação? Né? Porque para Fleck, a educação é um dos mecanismos principais de condução para dentro do coletivo da ciência. É por isso que, na minha leitura de Fleck, não dá para pensar a epistemologia e a filosofia da ciência sem pensar na própria estrutura educacional. É por isso que eu estou sempre tentando mobilizar exemplos aqui para a educação, beleza? Mas a gente pode inserir Fleck também nos problemas da filosofia da ciência, né? Primeiro, o problema da filosofia da ciência talvez seja o problema da objetividade. Né? Como a ciência pode produzir o conhecimento objetivo
Se todo conhecimento é produzido por sujeitos históricos, em comunidades específicas, com linguagens e instrumentos determinados, né? Quando a gente olha, né, para a filosofia da ciência tradicional, né, eles buscavam neutralizar o sujeito. Quanto menos sujeito, mais objetividade. Propõe esse distanciamento. Fleck vai propor outro caminho. A objetividade ela não surge da ausência do sujeito, mas da organização coletiva da investigação. Não é o indivíduo isolado que garante a objetividade, mas é o coletivo, com suas práticas de controle, de crítica, de transmissão e de estabilização. Isso é tão atual, gente, porque hoje a gente sabe que a ciência de qualidade ela depende da revisão por pares, da transparência metodológica, do debate, da replicação, da diversidade de grupo, da crítica institucional, da abertura de dados em certos contextos, de protocolos éticos, de formação especializada. Tudo isso confirma que a objetividade científica ela é socialmente organizada. O segundo problema, talvez, seja o problema da observação, né? Existe observação pura? Para Fleck, não. Toda observação científica é orientada por um estilo de pensamento, mas isso não quer dizer que a observação seja uma fantasia, uma ilusão. Quer dizer que observar é uma habilidade treinada, mediada, conceitualmente orientada. Na sala de aula, isso significa, por exemplo, que as atividades experimentais elas precisam ser ensinadas. Né? Não basta colocar material na frente dos alunos e pedir que observem. É necessário formar o olhar. Né? O que comparar, o que registrar, como controlar variáveis, como distinguir evidência de imprecisão, como comunicar resultados. O terceiro problema talvez seja da mudança científica. Né? Se os fatos parecem fixos, como que a ciência muda? Né? Os fatos eles têm desenvolvimento. Os conceitos científicos se transformam porque os estilos de pensamento se transformam. Novos instrumentos, novas doenças, novas práticas, novas perguntas, novos coletivos, novas dificuldades podem reorganizar o campo. A ciência não muda apenas porque alguém teve uma ideia genial. Essa mudança depende da circulação coletiva. Acho que agora é o terceiro ou quarto problema. O quarto problema talvez é o problema da verdade. Se o conhecimento depende do estilo de pensamento, como que funciona a verdade? Ela desaparece? E a resposta é que não. Né? A verdade ela não é uma correspondência simples entre a frase e a realidade nua. A verdade científica funciona dentro de um sistema de referências. E esse sistema de referências faz com que determinadas conexões se estabilizem e se tornem coercitivas para o coletivo. Uma vez que é estabilizado o fato, vai orientar novas pesquisas e vai limitar o que pode ser dito, né? Ou não. Em outras palavras, o fato de a verdade ter condições históricas não transforma a verdade em um capricho subjetivo. O quinto problema é o da comunicação científica. Como que as ideias circulam entre coletivos diferentes? E aqui Fleck vai perceber que existem dificuldades de tradução entre estilos de pensamento. Um conceito ele não passa intacto de um coletivo ao outro. Ele se transforma, ele se distorce ao circular. Quando sai do laboratório para o artigo, do artigo para o manual, do manual para a escola, da escola para a mídia, da mídia para o senso comum, ele vai mudar de forma. Isso é central e é tão atual, porque veja, quando a ciência chega ao público, ela precisa ser simplificada, né? Mas essa simplificação, ela não pode, ela pode ser simplesmente uma distorção. A escola vai ter um papel decisivo nesse processo, porque ela pode ensinar versões simplificadas sem apagar completamente a complexidade do conhecimento, esse é um ponto. E isso nos leva ao conceito de círculo esotérico e círculo exotérico do coletivo de pensamento. Eu vou tratar isso depois com mais profundidade, mas eu já posso apresentar esses conceitos. O círculo esotérico é o grupo de especialistas, aqueles que participam diretamente da produção técnica do conhecimento numa área. Eles vão dominar os métodos, os instrumentos, os debates internos, a linguagem especializada. O círculo exotérico é o grupo mais amplo que se relaciona com aquele conhecimento sem participar diretamente da sua produção especializada. E aí, nesse contexto, pode incluir professor, estudante, jornalista, etc. O que é uma questão importante? Um mesmo sujeito pode participar de diferentes coletivos de pensamento. Então, por exemplo, um cientista ele pode fazer parte de um círculo esotérico da ciência, mas um círculo exotérico da religião. Um professor pode participar de um círculo exotérico da ciência, mas um círculo esotérico da prática educativa. Então, isso é importante. Por quê? Porque a relação entre esses círculos ela é fundamental, mas também a relação entre os coletivos, como que isso vai formando a consciência do sujeito. A ciência ela não vive só no núcleo dos especialistas, ela circula. E quando ela circula, ela se transforma em manual, em aula, né, em campanha de saúde, em reportagem, em política pública, por aí vai. O ensino de ciências está justamente nessa zona de tradução entre o esotérico e o exotérico.
Essa ideia permite compreender um desafio muito atual, né? Como que eu posso ensinar ciência sem produzir uma versão dogmática e ao mesmo tempo sem perder o rigor científico? Então, a gente precisa mostrar o suficiente do processo de produção para que o estudante compreenda por que aquele conhecimento merece confiança. Isso é tão complexo, né? A gente não precisa transformar todas as aulas em aula de história da ciência, mas a gente precisa identificar como profissionais da educação quais são os momentos certos para perguntar sobre a gênese, sobre instrumentos, sobre as controvérsias, sobre a circulação, perceba? Isso vai moldar a visão científica do aluno. Então, eu acho que nessa introdução é isso. Eu acho bom, a gente tem uma síntese, né? Então, primeiro, Fleck, ele é um médico microbiologista que pensa ciência a partir da prática científica, especialmente da medicina. A sua obra se volta contra a ideia de que o fato científico ele é simplesmente dado, evidente, independente de todo o processo histórico. Ele critica tanto o empirismo ingênuo quanto o logicismo excessivo, né? Nem a pura observação nem a pura lógica explicam a ciência real. Ele propõe compreender o conhecimento por meio de estilos de pensamento e coletivos de pensamento. Um fato científico ele vai ter sua gênese, seu desenvolvimento, ou seja, ele se forma em práticas coletivas, históricas, mas não é arbitrário, né? Então ele tem uma parte percebida como objetiva, e essa abordagem ela é profundamente atual para pensar a ciência, a desinformação, a comunicação pública e o ensino de ciências. Então, é isso. Eu acho que essa introdução ela poderia ser levada aí para pensar a própria licenciatura, pedagogia, filosofia da ciência, formação de professores. E isso é importante, né? Porque, veja, quando ensinamos ciências, frequentemente a gente apresenta aos estudantes os produtos finais da ciência. Os nomes, as fórmulas, a classificação, as leis, os modelos, isso é necessário. Mas se a gente ensina apenas o produto final, a gente corre o risco de formar uma imagem muito empobrecida da ciência. A ciência, ela vai parecer uma coleção de verdade pronta, produzida por gênios, sem história, sem conflito. Fleck, ele nos convida a ensinar também a formação dos fatos. Isso não significa transformar toda a aula em narrativa histórica. Significa mostrar que o conhecimento científico é produzido por comunidades dentro de estilos de pensamento, por meio de práticas rigorosas de observação, teste, correção, circulação. E aí eu acredito que, ao fazer isso, nós ajudamos os estudantes a entender que a ciência humana ela não é um achismo. Ela é histórica sem ser arbitrária. Ela é coletiva sem ser mera votação. Ela é mutável sem ser fraca. Ela é social sem deixar de ser objetiva. Então, a ciência ela é humana, ela é histórica, ela é coletiva. E é justamente por meio dessa organização humana, histórica e coletiva que ela pode produzir a objetividade. Então, para finalizar essa primeira aula introdutória, eu gostaria de dizer que Fleck ele poderia muito bem ter começado sua obra com uma definição abstrata de estilo de pensamento, mas ele não faz isso, né? Ele começa com uma história, que é a história do conceito da sífilis. Essa escolha metodológica ela é decisiva. Ele quer que os conceitos epistemológicos surjam da análise histórica, e não que a história seja apenas uma ilustração dos conceitos prontos. Isso nos dá sinais de como usar a história e a filosofia da ciência no ensino. Então, na próxima aula, eu quero mostrar para vocês como que o Fleck reconstrói o surgimento do conceito da sífilis, né? Como ele mostra que uma doença que hoje nos parece uma entidade biomédica bem definida foi ao longo do tempo compreendida por diferentes camadas de sentido, e mostrar que essa sequência não é apenas uma história da medicina, mas é uma demonstração epistemológica. Fleck quer mostrar que aquilo que nós chamamos de fato científico carrega rastros de estilos de pensamento anteriores. O fato moderno não nasce do nada. Ele se desenvolve por transformações, por heranças, por deslocamentos e por estabilizações. Então, Fleck, ele é importante porque ele entra na filosofia da ciência por uma pergunta muito incômoda. E a pergunta é, se o fato científico, que a filosofia tantas vezes tomou como ponto de partida, for também algo que precisa ser explicado? E se antes de perguntar apenas como nós justificamos os fatos, precisarmos antes perguntar como os fatos se tornam visíveis, pensáveis, comunicáveis e estáveis para um coletivo? E essas são as perguntas fundamentais de Fleck. Então, na próxima aula, eu vou entrar no capítulo 1, que é a gênese histórica do conceito de sífilis, e eu acho que é isso. Para uma introdução tá de bom tamanho. Então, muito obrigado quem chegou até aqui e até a próxima aula.